está aprendendo, ensinando. Eu acho É. que tem um pouco disso, né? De eu estar feliz porque eu posso estar com a minha família num lugar muito gostoso, muito privilegiado, mas ao mesmo tempo tem um pouco de angústia, de tristeza de não estar conseguindo realizar o que a gente gosta de fazer o tempo inteiro. Somos dois. Bom, Kito, prazerzão ter você aqui no nosso Camp Chat. E aí eu queria que você, de uma forma rápida aí, você já meio que começou, introduziu aí no assunto, mas que você falasse um pouco, se apresentasse aí para o pessoal, dissesse no que o Kito acredita, e quem que é o Kito aí, e da onde o Kito está falando, e falasse um pouquinho aí para a gente começar o nosso bate-papo aqui. Vamos lá. Bom, meu nome mesmo de batismo é Marco Antônio, mas eu costumo dizer que é só minha mãe muito brava que me chama assim. Então, a minha esposa aprendeu que quando ela quer, ela fala Marco Antônio e aí eu entendo. Meu apelido é Kito, desde sempre. E meu apelido é Kito, assim, já foi. Eu dei aula em pós-graduação e era professor Kito. Então, eu trabalho com acampamento, né? Desde pequeno, nasci dentro da família do NR. O NR foi fundado pelo meu avô em 1953. E se vocês estiverem ouvindo um barulho de fundo, é porque a gente tem gente aqui no NR, que tem gente que mora dentro do NR, né? Então tem um rapaz que está passando por aqui. Então, desde 1953, a família trabalha com acampamento. E então eu nasci dentro dessa realidade de acampamentos. Mas quando meu pai é médico, meu tio também trabalha com isso, fez educação física, e a gente sempre foi buscando estudar o máximo possível para a nossa atividade. E aí eu me formei em turismo. Depois de me formar em turismo, antes, quando eu estava fazendo turismo, eu recebi um convite, fui trabalhar na Disney Cruise Line, que para mim foi uma das grandes experiências da minha vida, porque eu entendia que eu queria trabalhar na maior empresa possível do que eu julgasse que era a área que eu atuava. E quando eu fui perceber o vínculo da Disney com edutainment, que é um termo que eu adoro, né, que é o entretenimento educacional, e que a gente não tem uma palavra que as pessoas usam no Brasil, todo mundo. Aliás, estou pretendendo estudar e fazer um mestrado só para ver se eu consigo, junto com alguns amigos, cravar uma palavra, falar, vamos pensar em como que a gente vai falar na educação através do entretenimento. Então eu fui para a Disney para estudar isso, aprendi muito. Eu aprendi não só sobre educação através do entretenimento, como eu acho que eu aprendi muito sobre processos, eu aprendi muito sobre seriedade de atendimento ao cliente, eu aprendi muito sobre planejamento, aprendi muito sobre muita coisa. Cheguei a um cargo de auxiliar de gerência, eu era super jovem, cheguei a um cargo que nenhum brasileiro tinha tido ainda dentro da instituição Disney Cruise Line. Para mim foi uma coisa... Foi muito importante, porque como eu nasci na família do NR, eu sempre me questionei se eu estava no negócio porque eu era bom ou se porque eu tinha nascido. Então, não, e é uma coisa que quem talvez tenha essa possibilidade, né, ou essa situação de estar num negócio familiar, às vezes a gente se questiona. Sim, Eu estaria sim. aqui onde eu estou se eu Se tivesse não fosse. galgar o meu espaço? E para mim, eu era muito jovem e foi muito. Eu lembro de uma frase que eu falei uma vez, porque alguém tinha falado em algum momento que eu só estava onde eu estava porque eu era da família que eu tinha nascido. E aí eu lembro de um dia muito bravo, assim, para não usar a palavra puto, eu virei e falei, e agora? Vão falar o quê? Que eu sou neto do Mickey? Vão falar o quê? Que eu sou filho do Pluto? Entendeu? Então, para mim foi uma coisa muito importante, porque eu não precisava validar com ninguém. Né? A gente descobre isso depois de velho. Mas eu precisava ter a certeza e a paz de espírito de que eu tinha conquistado o espaço que eu conquistei porque eu era capaz. E aí eu voltei da Disney Cruise Line, me formei em turismo. Foi muito engraçado, tragicômico o meu último ano, porque tinham professores que tinham medo de me dar aula, porque eu tinha um cargo alto no NR, que é uma empresa grande, e eu tinha tido um cargo muito alto, que nunca nenhum brasileiro tinha tido na Disney Cruise Line. E aí, as pessoas... Eu lembro que a instituição que eu me formei me colocou para dar palestra. Então, eu dava palestra para outras turmas e isso contava como aula. Hoje eu acho isso esquisito. Ao mesmo tempo, acho que foi uma maneira deles entenderem que
eu tinha muito a acrescentar, não tão curioso, eu comecei a dar aula, eu me formei, e depois entrei no MBA, fui da primeira turma de Economia do Turismo, de um MBA que era da FEA USP, que foi, se eu não me engano, o primeiro MBA de turismo, até onde eu tenho conhecimento do Brasil. E aí eu fui dessa turma, que foi quando eu fiz um trabalho que está disponível no site da ABAI, que é a importância socioeconômica dos acampamentos para o Brasil. E aí eu achei um trabalho que depois me levou para o lado acadêmico. Bom, e aí é isso. E aí acampamento, abri o NR Intercâmbio, tenho uma empresa de intercâmbio hoje, porque eu queria, na verdade, eu cheguei umas tantas para o meu avô, eu falei, vamos abrir um NR fora do Brasil? Porque a minha experiência no exterior tinha sido uma coisa tão rica e eu entendia que o brasileiro precisava aculturar. Porque Sim. quando você convive com outras pessoas, você leva cultura e você absorve cultura. E Sem essa dúvida. experiência fora do Brasil foi um negócio muito legal do ponto de vista de revisão de conceitos e de valores. E aí, a hora que eu revi conceitos e valores no exterior, eu imaginei que o NR precisava abrir um NR no exterior. E no meio do caminho, uma moça de Salvador, que é a Maria Vitória, que era sócia da Pride Intercâmbios com a mãe dela, que mandava alguns passageiros nas férias, acampantes para as férias do NR. Ela foi morar em São Paulo. E nessas, tipo casamento indiano, meu pai me apresentou para ela e a mãe dela apresentou ela para mim e falou, vocês vão ser sócios. E aí a gente viu o NR Intercâmbio, que vai muito bem. Começamos fazendo grupos com crianças muito pequenas para fora. Até onde eu sei, a gente foi das primeiras, se não a primeira empresa a viajar com criança de 8, 9, 10 anos de idade, sem os pais, para fora. E é isso. E aí, desde então, eu tenho a minha paixão é a educação através da vivência. E eu acho que o entretenimento, o lazer e o prazer, eles agem de maneira muito forte e enriquecedora nessa jornada de aprendizado e de conhecimento. Eu vou aproveitar, porque minha vista é muito boa. Eu estou vendo todo mundo que está entrando aqui. Então, o Edu Oba, que é um professor amigo meu lá da região de São José do Rio Preto, o Zig, que organizou a maratona recreativa no final de semana, a Nath Castilho, que é uma educadora sensacional, que está por aqui. Então, eu queria só mandar um oi. Eu vou tentar dar oi para o pessoal que for entrando aqui na medida do possível. Massa. Porque a gente fala a live, o pessoal entra e fala, ele nem ligou para mim, então todo mundo... Verdade. Eu vou tentar dar oi quando eu puder. Tem uma galera aí, a audiência de Quito aí tá em peso aí, então um oi para todo mundo aí, bem-vindo. Quito, quando você fala nessa coisa dessa experiência, né, da coisa vivida, né, a experiência ela é muito importante, né, ela é muito válida, principalmente no nosso segmento. Eu, em 84, eu tive uma oportunidade de morar fora do país também e, né, não sei porque, caí numa casa onde meu pai americano, era dono de um acampamento. Né? E tinha um acampamento num conceito, o projeto dele era mais para o lado da religiosidade e tal, mas eu tive a oportunidade não só de trabalhar nesse acampamento dele, como de conhecer outros acampamentos. E, assim, a gente realmente está muito longe, né, da cultura, da coisa dos Estados Unidos, a gente está muito longe. E quando você fala dessa coisa do pertencimento, eu acho que meu filho está passando um pouco pelo que você passou, né? Meu filho cresceu, nasceu dentro do acampamento, a gente mora no acampamento, né? Então, ele, desde pequenininho, quando perguntava para ele o que ele queria ser, ele falava, eu quero ser dono da companhia do lazer. Né? E hoje em dia ele está fazendo educação física e ele diz que ele, né, são palavras dele, que ele é a única pessoa que quer ser recreador e faz educação física, né? Ao contrário, né? Então, ele acha que realmente é a parada, é o caminho dele. E eu e Pedroca, às vezes, a gente fica com medo, né? De até que ponto a gente não está influenciando demais nessa decisão dele de tomada de vida. E aí, quando eu falo em tomada de vida, eu puxo para o nosso tema, que são exatamente as conexões, né? As conexões que a gente tem com a nossa família dentro desse segmento, as conexões que a gente tem com essas pessoas que estão entrando, a sua preocupação de dar um oi para eles e as conexões do acampamento. Como é que você vê as conexões
do acampamento de uma maneira geral. A gente podia dividir as conexões no mundo virtual e as conexões no mundo presencial. Como é que você enxerga isso aí? Eu sei que você é fera em marketing, que você faz umas coisas, o NR é espelho, né? Enfim, não vou jogando confete, né? Mas diz aí o que você entende de conexões para você, quando fala em conexões para você. A primeira coisa que eu acho, Rose, que é muito importante que as pessoas entendam, quando a gente está falando com gente de outros acampamentos, né, que nem você, da Cia do Lazer, e a gente teve a oportunidade de se conhecer num evento da ABAI, e aí começa a primeira conexão, eu acho que a gente trabalha para um objetivo comum, e quem acha que a gente trabalha e faz o que a gente faz por dinheiro, se quiser conversar comigo individualmente a qualquer momento, mas não é por uma coisa muito maior. Né? Meu avô, ele que foi fundador do MR, ele falava que se 1% das pessoas que passarem por aqui captarem 1% do que a gente está querendo transmitir para eles, a nossa missão está cumprida. Porque a gente quer realmente levar para as pessoas conceitos de vida que a gente precisa entender, que fazem com que o coletivo tenha uma harmonia maior. O que eu quero dizer com isso? A gente, quando está no acampamento, todo mundo é igual. Todo mundo tem acesso às mesmas coisas. Todo mundo é sem medo de ser. Você ser o seu eu verdadeiro e ser valorizado pelas suas habilidades é uma coisa que no mundo de hoje é muito complicado quando as pessoas ficam buscando referências para copiar o jeito de ser dos outros. E o acampamento é, há décadas, um lugar onde as pessoas são estimuladas a serem quem elas são. E aí, quando a gente fala de estabelecer conexões, então todos nós de acampamentos e do trade, a gente deveria, e eu acho que a gente tem conseguido cada vez mais, trocar figurinha para que a gente consiga melhorar no sentido de oferecer o máximo possível de qualidade e segurança e conforto nos nossos espaços, mas também alinhar toda a parte educacional formativa. Eu também entendo que é uma coisa muito importante. Né? A gente não consegue fazer com que todos os acampamentos pensem igual. Sim. Mas o que a gente consegue é dizer para quem está dentro desse bate-papo agora, que os acampamentos da ABAI, eles seguem um caminho onde a qualidade, a seriedade, a segurança, tudo isso é primordial. E o foco é a criança, o jovem, o acampante que está lá participando dessa atividade. Então, eu acho que essa primeira conexão, ela é uma conexão que ela é fundamental, e isso traz o nosso lado mais humano possível, quando a gente abre o coração e a gente divide angústias, divide dificuldades. E as conexões, né, Kito, só te interrompendo, as conexões necessariamente, elas não precisam, eu não preciso pensar igual a você, né? E a gente pode ser parceiro, né? A gente pode estar fazendo um trabalho parecido, similar, com a mesma linha de pensamento, mas eu posso ter algumas coisas que eu acredito, você não, e nem por isso a gente vai ser inimigo, nem se não falar, mas pelo contrário, né? Eu acho que vai ser uma forma de a gente buscar um norte bacana, mas todo mundo se respeitar. E eu acho que essa conexão que a gente tem, apesar de distante, né? A gente não tem muito contato, mas a gente, na medida do possível, tá aí com vocês junto da ABAI. Eu sinto isso muito nesse grupo que faz parte. São pessoas muito diferentes, mas são pessoas que têm a mesma missão, talvez, né? Elas são conectadas, né? Por isso, por algo maior, como você falou também, né? Eu acho isso muito bacana. E aí eu acho que essa conexão, então, faz com que a gente dos acampamentos entenda a importância do nosso trabalho, a seriedade do nosso trabalho, para onde a gente ia. Essa é uma primeira conexão. Eu acho que a segunda conexão, e aí para mim ela é muito forte, é a conexão com as famílias e com os nossos acampantes. E isso é uma coisa muito rica, né? A Tita, que está falando aqui, é uma amiga minha. Ela, na verdade, foi acampante do NR muitos anos, e aí a gente fez um focus group com mães que eram influenciadoras digitais, num projeto que eu idealizei faz 3 anos, né, Tita? Que chamava Brincar é Coisa Séria. E aí a gente teve aqui alguns pensadores
da maternidade e do brincar, com foco em mães, que foi uma das coisas mais legais que tem. E aí, por exemplo, a Tita falando, pô, eu fui acampante e na época ela estava com uma empresa que fazia aquelas festas infantis com barraquinha, ia na casa das pessoas. E ela falando quanto as experiências e as vivências que ela tinha tido de acampamento eram uma coisa que influenciavam e que faziam com que ela levasse isso para a vida dela. Bom, então, essas conexões que a gente tem, vou te dar um exemplo. Eu tenho um podcast que chama Faxina Mental, que é um podcast que eu comecei. E não fala nada de acampamento, absolutamente nada de acampamento. Todos os meus entrevistados chegaram até mim por causa do NR. Todos, sem exceção. Ou porque foram meus acampantes, ou porque foram acampantes comigo, ou porque mandaram os filhos para o NR, ou porque de alguma maneira o NR fez com que eu entrasse na vida deles. Então, a gente gravou um episódio, por exemplo, sobre como está sendo a reabertura das escolas na China. E eu entrevistei uma professora, que virou uma grande amiga minha. Por quê? Porque ela vinha acompanhando grupos para o NR. As conexões formadas numa atividade como a que a gente proporciona em atividade de acampamento, elas são muito fortes, porque você acorda junto, você dorme junto, você resolve problemas junto. Você, por exemplo, com um professor, e aí você fala, mas é só o acampante. O professor que traz um grupo para o acampamento, e aí o menino tá chorando, querendo ir embora, e aí ele chega para você e fala, putz, e aí, o que nós vamos fazer? Você divide esse problema e você divide essa solução e essa vitória, essa conquista com essa pessoa. Isso cria uma conexão de vida. Gigante, gigante. Eu tenho professores que se tornaram grandes amigos meus por convivências de 3, 4 dias durante 10 anos seguidos. E aí, chega uma hora que isso aumenta. Aí chega uma hora que você vai lá na sua rede social e posta que você vai fazer um aniversário num bar X, e quem quiser vai lá. E esse professor, ele vai. E ele vai sem saber se ele devia estar indo lá. Porque, pô, eu só conheço o cara do trabalho. Mas, pô, a gente lá é tão próximo. E aí ele tá lá e você fica muito feliz, porque essa pessoa transcendeu a conexão profissional e virou uma conexão de amizade, virou uma conexão pessoal. E a conexão com a criança e com o jovem. E as conexões que são proporcionadas, né? Eu fiz questão e faço questão de fazer todas as minhas reuniões, meus meetings e meus bate-papos aqui fora, né? O aqui fora, para quem quer entender, esse aqui é o meu aqui fora, né? Sim, sim. Porque isso aqui é ouro. Isso aqui não tem preço. Então, quando alguém vira para mim e fala, Quito, a gente tá numa discussão agora na ABAE, né, se a gente vai funcionar ou não em julho. Isso. E é óbvio que a gente não vai funcionar se não existir condição mínima e liberação governamental. Claro. Mas se existir liberação governamental e se a gente puder funcionar, que vai ser uma coisa difícil do ponto de vista técnico de funcionamento, a gente vai ter que mudar um monte de coisa. Ainda assim, tem gente que estava com medo e receosa, falando, será que não seria melhor a gente não funcionar e só voltar a funcionar mais para frente? E estou falando de gente, diretor, proprietário, equipamento. E aí eu virei e falei, pessoal, eu tenho recebido apelo de mães, de pais, de acampantes, que não aguentam mais ficar em casa. E pedindo, implorando para a gente dar um jeito de poder recebê-los, porque a gente tem que entender que se a gente conseguir preservar pela segurança de todos, se a gente conseguir zelar por um ambiente seguro, o mais livre possível de contágio, com redução de contato próximo, a gente vai estar sendo agora o viabilizador de conexões fundamentais que foram pausadas nesse momento. Principalmente então, nesse momento, né? Então, falando sobre conexão, eu acho que o acampamento sempre teve esse papel. Mas de agora em diante, talvez a gente tenha um papel mais importante ainda para que a gente consiga viabilizar isso com toda a seriedade, o trabalho e segurança que todos os acampamentos, membros da ABAE, a gente sabe que estão fazendo.
Então, essa é outra conexão. E, por fim, a última conexão que você me perguntou, porque eu sou uma pessoa muito ligada em marketing, da conexão digital. Eu sempre fui um entusiasta das ferramentas que aproximam as pessoas e que dividem conteúdo e conhecimento. Então, eu acredito que tudo que a gente pode, e é por isso que eu tenho um podcast, é por isso que o NR está entrando agora, daqui a pouco, com um jogo online, que é o Contra o Tempo, no nosso canal do YouTube. É por isso que a gente está com live no Instagram toda segunda, quarta e sexta. É por isso que a gente está com um canal no LinkedIn para mandar conteúdo para professor. Porque eu sempre fui um entusiasta de tudo isso, de todas as redes, para que a gente consiga chegar até as pessoas. Mas eu acho que essas redes e essas ferramentas são um complemento do presencial. Eu não sou um entusiasta do digital pleno, vamos transferir tudo para o online, mas eu sou um entusiasta vamos chegar com o online onde a gente não consegue chegar no presencial. Perfeito, e quando a gente não consegue chegar no presencial. Então, hoje a gente discute muita coisa, até camp online é uma coisa que a gente discute num momento de pandemia, caso a gente não consiga funcionar, por exemplo, no mês de julho. Apesar de que, para a gente que trabalha com isso, é meio bizarro você falar de acampamento não junto, né? Mas eu acho que o mundo está aí para quebra de paradigma. É verdade, é verdade. Por exemplo, meu filho joga muito basquete, né? Vou dar um oi pro Baby, que foi atleta da NBA, seleção brasileira e tal, ele estava aqui. Pode dar oi para quem você quiser, fica à vontade. Não, é porque ele estava aqui dando oi, o Rodrigo também, que é coach de basquete da gente, ele estava aqui. Mas se eu falar de basquete e não der oi para eles, eles vão achar que eu não tô nem aqui. Mas meu filho adora basquete. E aí, meu filho, a gente baixou um aplicativo que se chama Home Court. Esse aplicativo que se chama Home Court está sendo desenvolvido por caras que são pensadores de basquete. A NBA está financiando, o Will Smith está financiando, um monte de gente boa está financiando esse aplicativo. E aí ele vai lá e ele tem umas aulinhas que ele pode fazer. E aí o aplicativo marca um monte de coisa legal que está rolando, trajetória da bola, quantidade de acertos, quantidade de erros. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Ele está sozinho, ele não está podendo treinar basquete. Isso quer dizer que quando a gente acabar a pandemia e ele puder voltar a treinar basquete, ele não vai treinar basquete para usar o aplicativo? Não. Ele vai treinar basquete. Claro. Ele vai estar com o técnico dele, ele vai estar com... Mas, quando ele estiver sozinho, ele vai usar isso. O NR está nas redes sociais e o NR está com conteúdo em rede social. Significa que eu quero mudar a atuação do NR para a rede social? Não. Significa que quando eu não posso estar com todo mundo aqui dentro, eu quero estar o mais perto possível das pessoas. Então, eu acho que essas conexões e a manutenção dessas conexões é uma coisa legal. Eu vinha para o NR e aí vinham uns amigos de cada canto e a gente ficava 6 meses sem se falar. Doía. Tinha saudade que doía. O telefone custava caro, você mandava uma carta, ela demorava um mês para chegar, um mês para voltar. Então, tu é velho, hein, Kito? Putz, que cara velho. Eu sou. É que eu uso uns produtos bons. Ah, meu Deus. Passa para mim, por favor. Como disse uma amiga minha outro dia, a barba é a maquiagem do homem, né? Então, é verdade. Eu assumo, né? Ser homem é bom porque você vai ficando mais velho e dizem que você vai ficando charmoso, né? E infelizmente esse nosso mundo, ele às vezes ele penaliza a mulher, apesar de que eu digo para minha esposa todo dia que quanto mais velha ela vai ficando, mais bonita ela vai ficando. Uau! Verdade. Que cantada, hein? Uma cantada assim, online, ao vivo e a cores, boa. É que eu não sei se também eu tô ficando pior da vista, mas eu tô... É uma possibilidade. Mas para mim ela vai ficando mais bonita. Coisa boa. Por falar em família, você tem quantos filhos, Kito? Eu tenho 2, o Eric e a Luna. Que estão e agora vocês moram aí no acampamento? Não, vocês moram na onde? verdade, o que eu costumo falar para as pessoas é que a minha Obrigada, Pedroca. A minha é boa, Pedroca. Obrigada. A minha residência técnica é São Paulo. Por que eu chamo de residência técnica? Porque é lá que eu recebo correspondência e lá fica minha mulher e meus filhos. Ficam minha mulher e meus filhos. Eu fico no primeiro semestre mais em São Paulo do que aqui no NR, embora eu venha bastante para cá. No segundo semestre,
No ano passado eu fiquei mais aqui do que em São Paulo, porque eu acabei ficando uma quantidade maior de dias aqui do que em São Paulo. Se você pegar para o julho, que eu fiquei o mês inteiro, e aí alguns eventos longos, mas geralmente eu fico uma semana aqui, uma semana lá, mais ou menos isso que eu acabo fazendo de divisão. Uhum. E está no NR. Eu pretendo me mudar para cá quando os meus filhos emanciparem. Então, quando eu não precisar mais estar coordenando a vida dos meus menores em São Paulo, eu pretendo, com a minha mulher, mudar minha residência técnica para cá e ter a minha base em São Paulo para visitar meus amigos, família e filhos. Mas eu gosto muito mais da vida fora de São Paulo. A gente fez ao contrário. A gente mora no acampamento, né? Essa semana eu estou aqui em Recife porque eu estou dando uma força para minha mãe, enfim. E o que a gente fez com o João? A gente, ao invés de vir, a gente mandou o João para Recife. Então, o João veio para Recife e a gente ficou lá em Porto. A gente criou uma estrutura, obviamente, né? Uma coisa bem estruturada. Criamos uma estrutura para ele em Recife e ele veio e a gente realmente ficou. Mas a gente está percebendo que está chegando a hora dele voltar, entendeu? Para lá, por conta... Começou a fazer faculdade, tá fazendo educação física, enfim. Então, a tendência que a gente acredita, né, que a médio e longo prazo ele vai também voltar para lá e morar lá. Mas que morar dentro de um acampamento é muito mágico, né? Logicamente, o nosso é imensamente menor do que o de vocês aí, mas é um espaço muito gostoso, né? Mesmo o pertencimento que você tem, né? Eu vou dizer que, na verdade, hoje, meus filhos são muito novos, né? Mas eu sempre incentivo demais o sonho de qualquer indivíduo. E hoje minha filha sonha ser bailarina atriz, meu filho sonha ser jogador de basquete. E para eles poderem manter esse sonho, eles vão estar em São Paulo. Sim. Porque não tem escola de balé aqui na região e não tem time competitivo de basquete aqui na região. Então, hoje, tanto o Eric quanto a Luna, eles têm que estar em São Paulo. É óbvio que se em algum momento isso mudar, porque daria para vir para cá, existem escolas excelentes aqui na região. Então não é exclusivamente por uma questão da educação, mas é pelo tipo de sonho que os meus filhos têm hoje, que a gente optou ficar por lá. Meu pai, quando eu fui morar com meu pai, porque meus pais são separados, né? Eu tenho 2 irmãos, mas eu fui o único que acabou indo morar com meu pai quando eu tinha 14 anos de idade. E aí quando eu fui morar com meu pai, a partir dos 15, eu já era muito responsável, comecei a trabalhar com 14, pegava ônibus para vir direto sozinho para o NR com 15. Então, a partir dos 15, eu já comecei a ficar bem sozinho. E eu tento educar meus filhos mais ou menos para isso. Quando eles tiverem 15, 16 anos de idade, eu te falei, quando eles estiverem emancipados, mas é uma figura de linguagem. Quando eu achar que eles têm condição de ficarem sozinhos e usar transporte público e tudo mais, se virar sozinho em São Paulo, aí provavelmente eu vou vir para cá para morar, porque eu também acho que, além de eu ser um cara mais feliz morando aqui, eu fico mais perto dos professores que estão vindo para os eventos, em todos os eventos. Claro. Eu fico mais perto das pessoas que trabalham aqui, na entrega das coisas no NR, que é onde eu sou feliz, né? Onde eu gosto de estar. Agora, vocês têm 2 unidades, né? Explica aí para gente, para mim, né? A sua audiência sabe, mas para a audiência aqui, porque esse vídeo vai ficar gravado, posso deixar gravado? Claro, deve. Posso, pronto. Vou deixar gravado. É um livro aberto, Rosa. Vai ficar no IGTV. Mas explica aí as 2 unidades, como é que funciona para o pessoal aí. Isso. O NR tem hoje 2 espaços que nós chamamos de 2 resorts educacionais. Depois de muito estudar. E aí isso é uma coisa que eu até acho legal explicar, porque tem gente que fala, mas resort, porque mudou. O conceito de resort no Brasil foi deturpado nos anos 80, 90, quando começaram a chamar hotel de luxo de resort. Então, às vezes, o cara tinha uma piscina, uma sauna e uma academia, e ele se autodenominava resort. E resort, na verdade, veio de fora, o Walt Disney World Resort, né? Não estou me comparando com lá. Mas todo aquele complexo é um resort. Por quê? Porque resort é quando você tem um ambiente onde você entrega alimentação, hospedagem, entretenimento direcionado de qualidade, tudo dentro de um mesmo ambiente. Então existem resorts nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa de esqui, onde você vai, você esquia, você come e você fica hospedado. Existem resorts de atividades de aventura, onde você realiza atividade de aventura, você dorme, você se hospeda. Inclusive resorts de motorhome, onde a pessoa vai para o motorhome e tem todas as atividades lá dentro desse resort. Então, depois de muito estudar e de muito evoluir, o que a gente entende? Que nós realizamos atividade de acampamento,
aqui, que é uma atividade início, mas hoje a gente faz torneios esportivos, a gente faz formatura de 9º ano. Recentemente a gente começou a fazer festa, então assim, bar mitzvah, bat mitzvah, coisa principalmente para o público infanto-juvenil, apesar de que a gente teve um casamento de um ex-monitor nosso, foi uma das coisas mais lindas que a gente fez no ano passado aqui no NR. E aí a gente tem 2 espaços, que antes eram chamados NR1 e NR2. Mas para mim, NR2, NR1 e NR2 parece planta de fábrica, né? Porque se 1 e 2, se 1 e 2 funcionasse, meu primeiro filho chamava 1 e minha segunda filha chamava 2. 1 vem cá, 2 vem cá. 1 e 2 não funciona. Então a gente falou, qual é a identidade que a gente tem nesses nossos 2 espaços? Né? Aí a gente tem o NR Sapucaí, que é o NR que fica dentro da cidade de Sapucaí Mirim, e o NR Santo Antônio do Pinhal, que por anos foi chamado de NR2. Por que Santo Antônio do Pinhal? Porque ele fica na divisa com o município de Santo Antônio do Pinhal. Na verdade, a gente está com a propriedade dentro de Sapucaí Mirim aqui, mas a entrada, o acesso é por Santo Antônio do Pinhal. Você entra pela SP50, aí você pega uma estrada de terra, depois no meio da estrada de terra, você teoricamente muda, mas você não fica nem sabendo. Não tem placa, não tem sinalização. Então o pessoal muitas vezes errava, queria vir para cá e colocava Sapucaí Mirim e ia parar no outro. Certo, então, por uma questão logística, a gente virou e falou, bom, temos lá o NR Sapucaí Mirim, aqui o NR Santo Antônio do Pinhal. Logística e de identidade. Eu acho que isso facilitou muito para os nossos clientes entenderem qual é qual. E com isso, a gente tem aqui no NR Santo Antônio do Pinhal, que é onde eu estou, uma unidade que é, até onde eu sei hoje, o maior espaço para essa finalidade na América Latina. É muito grande. E a maior parte disso é uma reserva, é uma área de preservação ambiental, e vai continuar sendo por muitos e muitos anos. Então, assim continuaremos. Amém. E o NR de Sapucaí Mirim, que fica mais dentro do município de Sapucaí Mirim, e numa borda, assim, mas mais dentro, você passa por dentro do município para chegar lá, e aí cada um tem as suas características. Aqui a gente tem um espaço muito maior e a gente atende grupos maiores, um volume de atividades maior. Outro dia eu li que o resort que tem o maior número de atividades, oferta de atividades do mundo, é o Clube Med de Punta Cana. E eu fui para o Clube Med de Punta Cana. E aqui a gente tem uma oferta de mais atividades do que o Clube Med de Punta Cana. Então eu acho que a gente precisa entender que a gente tem síndrome de vira-lata no Brasil, e nós que realizamos atividade de acampamento mais ainda, mas olha só o Agra da ESPN, tá falando aqui, ó, companheiro do Lazer, se não me engano, é também do meu ex-contemporâneo Pedroca. Isso, próprio. Grande ex-atleta de atletismo pernambucano, Pedroca, você tá vendo? Sabe qual é o grande lance? Esse povo de acampamento é rodeado de gente boa, porque o Agra é uma figura que figura. Basquete sempre aqui. O Agra é um cara fenomenal, né? Bom, então aqui, esse espaço, esse resort que a gente tem, e a gente realiza atividade de acampamento, é hoje o que tem um volume de atividades muito grande, e o de Sapucaí é o nosso mais moderno e mais atualizado, que a gente tem uma infraestrutura de hospedagem mais moderna. A gente instalou o Maui, que tem 40 metros de altura, é um toboágua que hoje é o 7º maior do mundo. Tudo isso, de verdade, para que a gente consiga cada vez atingir mais pessoas ouvindo falar da nossa atividade, para que a gente tenha mais crianças e jovens realizando atividade de acampamento. De verdade, se eles vão descer no 7º maior toboágua do mundo, não é o mais importante. O mais importante para mim é eu fazer, por exemplo, isso ser uma ferramenta de superação de desafio e aumento de autoestima. Ele chegar lá e falar, então não é eu ter o 7º maior, é por que eu coloquei um toboágua tão grande? Pouco importa a posição, eu dei esses rankings mundiais, mas por que eu coloquei um ranking tão grande, um toboágua tão alto lá? Porque eu entendo que é uma superação de desafio. Ao mesmo tempo que é um prazer tão grande a experiência em si, que cabia com a nossa atividade e que valia a pena a gente investir nisso e ter isso lá. Por outro lado, tem outras atividades que eu até posso achar que são divertidas, mas que eu não vou colocar dentro de um acampamento porque hoje eu não acredito que tenha a ver com
os nossos objetivos educacionais da atividade. Perfeito, 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 perfeito. Tá, tá fazendo uma pergunta aqui para ti. Qual o tamanho do mercado de team building nos acampamentos brasileiros? O mercado de team building nos acampamentos brasileiros é grande em alguns acampamentos, é menor em outros. Eu vou dizer qual é o problema do team building, tá? E se tiver, e vocês podem mandar essa live para todo mundo que trabalha com RH, que faz. Eu vou falar pra vocês. O cara me liga, vou dar um exemplo. Eu vou usar como exemplo o Banco Econômico que já faliu. Então vamos supor que o cara trabalha no Banco Econômico. Aí o cara me liga. Alô, eu queria um team building. Pois não, você quer um team? Pois não, eu tenho um grupo grande. Tá bom, qual é o seu? Eu tenho 80 pessoas. Pô, eu recebo 650, mas tá bom. Não vou falar nada pro cara. Tá 80, legal. Mas quanto você quer? Não, eu quero para o cara liga agora, né, maio. Eu quero para julho. Falou, 2021. Não, eu quero para julho agora. Falo, olha, seguinte, vamos lá. Eu não tenho a data agora, já está fechado. Você sabe com quem você está falando? Você está falando com o RH do Banco Econômico. Tá bom, meu querido. Então, assim, existe uma arrogância em uma parte do mercado de empresas de grande porte que faz com que essas empresas sequer sejam bem-vindas em acampamento. Mas eu digo, ainda tem uma coisa mais grave, viu, Kito? A gente também faz muita coisa aqui com esse pessoal. E as empresas de RH, não estou desmerecendo nenhuma delas, mas assim, de uma maneira geral, obviamente existem exceções, quando elas chegam para pedir um orçamento, elas muitas vezes vêm com algo que ela viu em algum lugar, copiou e colou e quer que você replique, não sabe nem o porquê que aquilo está acontecendo, né? E muitas vezes ela quer aquele orçamento que você pense para ontem, né? E muitas vezes quando você corre para atender o cliente, elas mal digam, oh, muito obrigada, a gente não vai fazer, não vai... Quer dizer, não existe uma conexão, já que a gente está falando em conexão, né? Não existe a menor conexão delas para com o cliente, é só elas e tem que ser o que elas... E às vezes elas querem umas coisas tão absurdas, sabe? Eu quero trabalhar liderança, aí vem com um exemplo de uma atividade... Quer dizer, eles entram muito no meio do caminho, essas empresas, eles... me desculpe, né? Obviamente, toda regra tem exceção. Mas a grande maioria não existe um conhecimento profundo como você tem, como a gente tem, porque a gente está ali na lida, né? Mas era e dificulta. Aí a gente fica, às vezes, com o ranço da empresa. A gente fica... Aí você vai ver que é um pobre coitado que está recebendo uma pressão fora do normal para entregar uma coisa que ele não sabe exatamente o que ele está entregando. E que ele está no meio de um caminho onde a saúde mental dele está na reta. Então, assim, se você pegar aquela minha primeira fala isolada, você fala, nossa, que arrogância do Kito. A gente aprendeu que, bom, nesses termos, a gente não quer receber porque vai dar errado. Agora, vai dar ruim. Tem um grande amigo meu, que é o Márcio Flores, hoje ele é responsável do marketing do Allianz Parque, e ele tinha uma empresa, e ele trouxe alguns grandes eventos de grandes empresas, quando ele trabalhava com o Spring Air. Ele teve vivência de acampamento, ele tinha sido monitor de acampamento com a igreja dele, depois ele veio aqui para o NR, ele era um cara que sabia do nosso potencial. Então, o que eu acho? O team building em acampamentos, ele vai crescer, ou em empresas que realizam atividade de acampamento em diversas estruturas, ele vai crescer quando a gente tiver pessoas que entendem da filosofia da nossa atividade, participando do conceito do projeto. Perfeito. E não entregando uma encomenda pronta, como você estava falando. Perfeito. Gênero, grau e número, concordo. Bom, a gente está quase acabando, sinto muito. Mas aí, antes que o Instagram corte a gente, queria primeiro agradecer toda aí a sua audiência, todo mundo que entrou. Obrigada do coração. Obrigada a você aí pela sua disponibilidade. Sei que você é uma pessoa super ocupada aí, mesmo nesse tempo, né? A gente está fazendo um trabalho lá na BAE que está demandando muita energia de todo mundo, mas queria que você fizesse aí suas considerações finais aí para a audiência e um obrigadinho de coração. Vai, com você. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, dizer que a Rose é um grande acréscimo na nossa Associação Brasileira de Acampamentos Educativos, não só por trazer o aspecto regional e de uma realidade diferente, como por ser uma pessoa que não tem medo de falar, de perguntar, de cobrar, de pedir. E eu talvez tenha, em alguns momentos, me enfraquecido por ter dado com a cara no muro em alguns momentos dentro da ABAE,
porque eu comecei muito jovem, e quando a gente começa muito jovem, às vezes a gente escuta uns tá, né? Porque é difícil mudança de cultura. Então, eu queria agradecer o convite e todo esse ciclo de bate-papos que você está fazendo, eu acho que é uma coisa muito rica para quem gosta do assunto. A segunda coisa que eu queria dizer de consideração final é assim, eu não sou dono da verdade, eu não acho que o que eu falo tem que ser encarado como verdade absoluta. Eu sou uma pessoa que estudo muito, né? Que estudo demais. Tem um amigo meu que tem uma empresa de educação e de aula particular e tudo mais, e ele estava conversando comigo, eu vou fazer uma reunião com ele amanhã para que a gente tente idealizar um projeto de educação à distância para pais e tudo mais. E eu estava conversando com ele ontem e falei, cara, seguinte, se a gente for pegar as fases da criança e a gente for lembrar de Vygotsky, de Piaget, a gente até o Fundamental 1 vai ser muito complexo. Aí eu comecei a conversar com ele e ele virou e falou, Quito, você falando de Vygotsky, de Piaget, você falando de pedagogia, falei, cara, a gente estuda demais. A gente estuda muito para fazer o que a gente faz. E quando eu digo a gente, estou falando da gente aqui, NR, mas eu estou falando de você, que tem um trabalho maravilhoso disponibilizado no site da BAE. Eu estou falando de muita gente que está entrando aqui na live, o Aruan, que está em Portugal agora, que trabalha com recreação, o Paulão, que pediu para deixar essa live gravada, que também estava junto com um monte de gente, o Pelezinho, que é um cara que é doutor e que está estudando essa coisa da digitalização e da parte de como que você vai ter uma disseminação do conteúdo através de entretenimento educacional de qualidade digital. Então, você tem muita gente boa que está estudando e a gente tenta aprender. Mas a gente é muito novo nessa nossa atividade ainda, se comparado com outros países. A gente tem muito pouca representatividade se comparado com outros países. Então, é muito importante que a gente troque figurinha, é muito importante que a gente tenha mais ações como essa sua de gente falando, que a gente tenha muita escuta, que a gente não queira só falar e que a gente queira ouvir, que a gente tenha muita humildade de enxergar o quanto pequeno nós somos. Porque o NR, às vezes eu falo do NR, você fala, mas você acha que o NR é grande? Eu acho que o NR é muito pequeno, perto do que a gente poderia ser, ou onde a gente pode chegar. E eu acho que os acampamentos são muito pequenos no Brasil, perto de onde poderiam ser. A gente está falando de 14 mil acampamentos nos Estados Unidos, no mês de julho. A gente está falando dos governadores irem a público nos Estados Unidos, dar pronunciamento público sobre a atividade de acampamento, porque sabe da importância educacional dessa atividade. Um dia a gente chega lá. Um dia a gente chega lá. Então, assim, gente, minha consideração final é a seguinte: vamos estudar, vamos trocar figurinha, vamos estabelecer conexões, derrubar umas barreiras e continuar na luta. E seguir em frente. Ok, então mantendo aí nossas conexões, terça-feira eu vou receber aqui Ricardo, ele é do Paiol Grande, tá? Então vai ter um papo bem bacana, tá? Então a gente tem mais 2 bate-papos para encerrar esse Camp Chat. Quito, muito obrigada. Obrigada de coração. Obrigada a todos vocês aí. A gente vai deixar esse material aí todo gravado e a gente se vê em breve, conectados em qualquer lugar por aí. Obrigada. Valeu, obrigado. Beijo. Valeu. Tchau.